Ainda o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. A investigação é sobre um esquema de corrupção que superfaturou a obra do estádio Mané Garrincha para a Copa em quase R$1 bilhão. O presidente Michel Temer tenta retomar as votações no Congresso e ganhar fôlego no cargo. Ele foi a um jantar com líderes aliados na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A defesa de Temer desistiu do pedido no Supremo para suspender o inquérito. O perito da defesa do presidente diz que a gravação é uma prova imprestável. E a OAB afirma que o pedido de impeachment não considera o áudio, mas o teor do diálogo. A Mira Leitão traz para a gente a retomada das negociações para o acordo de leniência entre JBS e o Ministério Público e a investigação da Comissão de Valores Mobiliários, que também deve punir a empresa. A decisão do procurador-geral que pediu ao Supremo para rever a decisão do relator da Lava Jato e mandar prender o senador Aécio Neves e o deputado Rodrigo Rocha Loures. A polícia diz que a explosão na saída de um show em Manchester, na Inglaterra, foi um ataque de um terrorista suicida. O número de mortos já chega a 22. A discussão sobre o tratamento para os dependentes de crack depois da operação que derrubou as barracas da Cracolândia e espalhou os dependentes de droga pelo centro de São Paulo. Dados do Ministério da Saúde mostram que a cobertura de algumas vacinas caiu. Na internet, cresce um movimento de pais que se baseia em pesquisas fajutas para tentar desacreditar as vacinas. E o São Paulo vence a primeira no Brasileirão contra o Avaí e acaba com o jejum de mais de um mês sem vitória. São estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 23 de maio. Bom Dia Brasil está começando. E nós começamos com mais uma notícia de terrorismo. O Reino Unido sofreu um dos ataques mais graves da história recente do país. Foi na noite de ontem, na saída de um show. Um terrorista suicida matou 22 pessoas e feriu outras 59. E as vítimas são basicamente crianças e adolescentes que estavam assistindo à apresentação da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena, na cidade de Manchester. Eu vou ver aqui para o nosso telão para a gente começar a trazer os primeiros dados desse ataque, dentro do que já se sabe da explosão até agora. Primeiro, olha, o horário foi o ataque às 10h35 da noite no horário de lá, 18h35 pelo horário de Brasília. O suicida detonou uma bomba caseira bem aqui, olha, na entrada da Manchester Arena e logo depois da cantora Ariana Grande deixar o palco. Havia um grande movimento ainda aqui. O atentado foi perto da estação de trem de Vitória, estação que foi fechada e, aliás, até agora de manhã não saiu nenhum trem. E nós vamos agora falar ao vivo em Londres com a correspondente Cecília Malan, que nos traz as últimas informações sobre essa tragédia que atingiu a cidade de Manchester. Cecília, bom dia. Bom dia, Chico. Ana, bom dia a todos. A polícia de Manchester afirma que foi um ataque terrorista. A primeira-ministra Theresa May falou agora há pouco. Ela disse que a polícia já acredita ter a identidade e a nacionalidade do autor do ataque que morreu na explosão, mas que essas informações não vão ser divulgadas agora para não atrapalhar as investigações. Ela também não confirmou se o terrorista teria alguma ligação com grupos internacionais de terrorismo. Toda a região em torno da arena está isolada para o trabalho dos peritos. O correspondente Pedro Vedova viajou hoje cedo para Manchester e mostra pra gente como foi essa tragédia. Era o fim do show de uma estrela pop juvenil. Perto das 10h30 da noite, o barulho assustou a casa de espetáculo de 18 mil lugares. O público entre 9 e 24 anos na média se desesperou. Essa jovem disse que correu para salvar a vida dela. O pai, que acompanhava as filhas, viu um grande clarão e o cheiro de pólvora quando já saía da Manchester Arena. A essa altura, a Polícia Metropolitana já tinha recebido 240 ligações. Os policiais chegaram à arena em 5 minutos, junto com os primeiros paramédicos. Várias pessoas abriram suas casas a quem estava com medo ou desabrigado. Alguns hotéis receberam dezenas de crianças que se perderam dos pais. 2 meses atrás, o Reino Unido tinha visto um atropelador matar 5 pessoas perto do parlamento em Londres. Mas ontem,
o país voltou a ser vítima de uma explosão. O segundo ataque mais letal desde 2005 nos atentados na rede de transporte de Londres. O alerta de ataque em todo o país, há anos, é o segundo pior. Significa que é muito provável que um atentado aconteça. O prefeito de Manchester agradeceu a solidariedade de todos. Ele disse que esse ato perverso não vai tirar a normalidade da cidade. A primeira-ministra comandou uma reunião de emergência. Theresa May foi solidária às vítimas e, assim como todos os candidatos às eleições do dia 8, cancelou os compromissos de campanha. Os políticos de diferentes partidos emitiram quase que uma mesma mensagem. Se a intenção é dividir, não vão conseguir. Vamos conversar agora ao vivo com o Pedro, direto de Manchester. Ele tem as últimas informações da investigação sobre esse ataque. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cecília. Eu falo aqui de Manchester, 200 metros de onde aconteceu o ataque. A área toda está cercada, um policiamento bem forte aqui pela cidade. Um isolamento aqui, a imprensa aguarda lado a lado e há 400 homens armados tentando dar essa sensação de segurança à população. A polícia tentava chegar a uma segunda fase, que não era responder à emergência e aprofundar as investigações, mas já há notícia, por exemplo, de um esvaziamento de um shopping center aqui em Manchester. A gente ouviu agora há pouco a primeira-ministra falando que conhecem quem é o homem-bomba, mas que precisa ainda de um quadro geral, entender melhor o que aconteceu. É bem diferente dos últimos ataques que houve aqui na Europa. Não houve um carro, uma arma como uma faca, foram explosivos. Isso é muito difícil de você conseguir trazer aqui para o Reino Unido e você ter saber como usar um explosivo, combinar os elementos. Portanto, eles estão entrando nessa averiguação para ver se há algum tipo de rede terrorista vinculada a esse ataque. A população aqui é convocada pelo governo britânico a dar informações sobre esse suspeito que façam com que eles consigam aprofundar, portanto, as investigações. Cecília. Obrigada, Pedro. Outros países também acordaram com a segurança reforçada. O ministro do Interior da França anunciou que vai exigir uma série de medidas para os organizadores de eventos culturais e esportivos. O portão de Brandemburgo, na Alemanha, estava com barricadas hoje e o Departamento de Defesa Nacional dos Estados Unidos também afirmou que o patrulhamento vai aumentar em lugares públicos. Celebridades do mundo da música e líderes mundiais reagiram com choque e solidariedade às vítimas. Na residência oficial da primeira-ministra britânica, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro em sinal de respeito. O presidente americano Donald Trump, que está em viagem pelo Oriente Médio, chamou os responsáveis de perdedores perversos. O presidente francês Emmanuel Macron disse que o pensamento dele está com o povo britânico e que todos devem lutar contra o terrorismo. Nas redes sociais, a cantora Katy Perry escreveu que está de coração partido pelas famílias. O cantor Bruno Mars disse que não quer acreditar que vivemos em um mundo tão cruel. A própria Ariana Grande também se expressou, disse que está despedaçada e sem palavras. Em meio ao pânico, a população de Manchester se mobilizou para ajudar. Os moradores ofereceram abrigo para quem não conseguiu voltar para casa. A hashtag Room for Manchester, quarto para Manchester, virou um dos principais assuntos da internet. Hotéis também ofereceram hospedagem de graça e taxistas foram até a arena dar carona para quem estava na região. Chico, Ana, nessas horas de medo, a gente também vê gestos de solidariedade e união. Isso conforta um pouco, né, Cecília? Depois de um ataque tão cruel, essa cantora Ariana Grande é sucesso exatamente entre crianças e adolescentes. Era a grande maioria do público que estava lá, 22 mortos. A gente vai atualizando as informações para você sobre esse atentado ainda nessa edição do Bom Dia Brasil. Olha, a Polícia Federal está nas ruas, neste momento, cumprindo mandados de prisão contra os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, e também contra o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Eles são acusados de superfaturamento, aliás, inacreditável nas obras do estádio Mané Garrincha. A Camila Bonfim tem as informações ao vivo disso pra gente. Bom dia, Camila. Oi, Ana, bom dia para você e para o Chico, bom dia a todos. Olha, é a Operação Panatenaico, que a gente já tem imagens, inclusive,
imagens aéreas na casa de um dos investigados, que é o ex-vice-governador, como você disse, Tadeu Filipelli. Ele, inclusive, foi preso hoje, tem mandado de prisão contra ele, contra o ex-vice-governador de Brasília. Há mandado de prisão temporária, aquela inicialmente de 5 dias, também contra o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e contra outro ex-governador, José Roberto Arruda, que já havia sido preso anteriormente em uma operação mais antiga, que ficou conhecida como operação que investigou o mensalão do DEM de Brasília. Essa operação Panathinaiko investiga os desvios milionários na obra do estádio do Mané Garrincha, na reforma do Mané Garrincha. Essa arena ficou a mais cara, foi a mais cara da obra da Copa de 2014. E, por conta disso, a gente tem números grandes em relação a essa reforma. Essa reforma começou custando 600 milhões, passou para 1,5 bilhão, ou seja, segundo a Polícia Federal, só o superfaturamento, olha só, Ana, 900 milhões de reais. Essa é uma operação que deriva da delação dos executivos da Andrade Gutierrez, empresa que participou dessa grande reforma, e eles contaram, inclusive, que desse superfaturamento foram desviados recursos para os 2 ex-governadores do Distrito Federal e para o ex-vice-governador do Distrito Federal também. Vamos aos números da operação? 80 policiais, são 15 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão temporária, entre elas as dos 2 ex-governadores e a do ex-vice-governador, e ainda 3 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é trazida aqui à Polícia Federal a prestar depoimento. E o nome dessa operação, Panathinaiko, tem a ver com o estádio Panathinaiko da Grécia Antiga, que antes tinha assentos em madeira e foi todo remodelado em mármore, ou seja, uma comparação para essa grande reforma aqui em Brasília, que teve, a gente repete, superfaturamento, segundo a Polícia Federal, de 900 milhões de reais. Chico, Ana. Nossa, e chama a atenção, né, Camila? O superfaturamento é maior do que o valor da obra. A obra de 600 milhões, superfaturaram 900 milhões, ou seja, não havia nenhuma preocupação em disfarçar o roubalheira. A obra custava 2 bilhões, mas de qualquer maneira é um absurdo, né? Quer dizer, isso aí é o padrão FIFA. O padrão FIFA era isso. Vamos reformar, botar novos instrumentos dentro disso aí, e serve exatamente para esse dinheiro, nesse dinheiro do padrão FIFA no Brasil, exatamente servir para quê? Para desvio de dinheiro que podia estar no posto de saúde, nos remédios que faltam, nos hospitais, nas escolas, na segurança pública, cidades entregues à violência. O dinheiro está aí. Então é isso mesmo, tem que levar para a cadeia, tem que punir os responsáveis para ver se isso serve como educação política, né, Camila? Vamos ver, continuamos falando de crise, continuamos falando de desvio de dinheiro público e as consequências disso. A crise política teve plantão na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone. Líderes políticos se reuniram à noite para tentar botar o Congresso para votar e dar uma aparência, pelo menos, de normalidade ao governo. Reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é conhecido como o Botafogo, na delação da Odebrecht. Bom dia, Juliana. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Clima de normalidade que definitivamente não existe no momento, né? Esse é o esforço, tentar mostrar alguma energia no Congresso, alguma vitalidade. Tem medidas provisórias a serem votadas. Mas uma delas, por exemplo, não mede a força do governo Temer, porque é muito popular, tem apoio da oposição, é aquela que autoriza o resgate do dinheiro nas contas inativas do FGTS. O jantar de ontem reuniu cerca de 40 políticos na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Você vê aí as imagens. Michel Temer foi ao jantar, defendeu as reformas e pediu aos aliados que mantenham esse clima de normalidade no Congresso, apesar do embate com a oposição, que já avisou que vai trancar a pauta de votações. Eram quase 9 horas da noite quando o presidente Michel Temer foi até os líderes dos partidos da base do governo. Mandou encherem o plenário de deputados a semana toda para tocarem as votações, mesmo no clima de guerra. As denúncias em torno do episódio aí são gravíssimas, né? Não tem condição do governo se manter executando qualquer tipo de política nesse momento. 8 medidas provisórias estão na pauta da Câmara. Uma delas é a que permitiu o saque nas contas inativas do FGTS, que precisa ser votada para a regra continuar valendo. Na semana passada, nós já tivemos uma obstrução dura, votamos 2 medidas provisórias em 2 dias e essa semana não será diferente. Agora, uma coisa é o apoio dos líderes, outra é o das bancadas. Para o governo, essa terça-feira é super importante porque vai sinalizar com quem o presidente Temer pode contar de fato
nesse momento. No Senado, tem reforma trabalhista hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente em exercício do PSDB, Tasso Gereissati, não falou em apoio a Temer, mas defendeu a votação. Disse que a crise política não pode impedir a discussão de reformas importantes para o país. A questão não é de governo, agora a questão é de país. Essa proposta está dentro da nossa linha, principalmente do PSDB, de reforma trabalhista, por exemplo. A questão é que nós não devemos deixar o país degringolar em função da crise do governo. A crise do governo nós estamos avaliando separadamente. O nosso trabalho no dia a dia aqui, nós temos que ter responsabilidade com ele para não parar o Brasil e se dar uma sinalização do Brasil que a anarquia está montada. A oposição no Senado, que é minoria, se reuniu até tarde da noite e decidiu que vai fazer tudo para segurar o quanto puder qualquer votação. O governo tenta criar um clima de artificialidade, como se tudo estivesse ocorrendo naturalmente. Parece que os líderes do governo e o próprio governo estão vivendo em outro mundo, no mundo encantado de Cinderela, e não no mundo real das graves acusações que pesam sobre o presidente da República. O Democratas, que discute com o PSDB a situação da crise, disse que a aliança contém limite. O presidente tem o apoio até onde nós possamos caminhar com segurança e sem prejuízo ao país. Portanto, nós não teremos nenhuma atitude antes de percebermos que há uma instabilidade generalizada. E o presidente da Câmara, que é do Democratas, não respondeu claramente o que vai fazer com os 9 pedidos de impeachment que já estão na Câmara desde a semana passada. Não é a minha agenda, nesse momento, gerar nenhuma desestabilização ao governo brasileiro, às instituições públicas. Nesse momento de grave crise profunda, eu trabalho mais com a parte que trata da relação entre os poderes, mais com a harmonia e menos com necessariamente uma independência que pode gerar essa destabilização. Essa semana, a OAB protocola mais um pedido de impeachment contra Michel Temer, que foi aprovado pela ordem no fim de semana. O presidente da OAB reforçou que o presidente Temer nunca negou a conversa com o empresário Joesley Batista. Não levamos em consideração especificamente o áudio. A ordem tem o áudio dentro do contexto, dentro do conjunto probatório que ali está. Mas a ordem tem, e a OAB levou em consideração, o Conselho Pleno da OAB levou em consideração as manifestações do senhor presidente da República, que em momento algum nega o conteúdo da conversa, que em momento algum desqualifica o que foi dito na conversa. Desqualifica, sim, o seu interlocutor, mas não o que foi dito na conversa. E, portanto, esta colocação do presidente da República significa a confirmação da veracidade do que foi ali colocado. Em nota, a assessoria do Palácio do Planalto declarou que a OAB tem todo o direito de expressar a sua opinião. Segundo a nota, o caso citado na gravação nunca foi resolvido e as empresas de Joesley Batista nunca conseguiram benefícios no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Chico, Ana. E, Juliana, falando agora da investigação em si, o governo desistiu de pedir que o Supremo suspenda o inquérito contra o presidente Michel Temer, pedido pelo Procurador-Geral da República. Para reforçar a defesa, Temer encomendou uma perícia para avaliar a gravação com o dono da JBS. E aí, Juliana, o perito Ricardo Molina ontem fez aquela apresentação, apontou várias falhas na gravação e chegou a dizer até que o áudio é uma prova imprestável. Palavras dele. É o que o Ministério Público discorda, né? Tanto que pediu a abertura de inquérito com base nessa gravação. E a gente acabou de mostrar que a OAB falou ali no pedido de impeachment, lembrou que o governo até agora não desmentiu o conteúdo da conversa, né? Fala sobre o áudio e tal, mas não sobre o conteúdo da conversa. Bom, com receio de uma possível derrota no Supremo Tribunal Federal, os advogados do presidente Temer recuaram e desistiram de pedir a suspensão do inquérito. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, já tinha sinalizado que o inquérito não seria suspenso, disse que era necessário esperar a conclusão dos peritos sobre a gravação de Joesley Batista com Michel Temer. A Polícia Federal deve receber hoje o segundo gravador que Joesley Batista disse ter usado para gravar Michel Temer.
A Polícia Federal já começou a analisar os áudios entregues pelo dono da JBS, Joesley Batista, à Procuradoria-Geral da República. A polícia recebeu um dos 2 gravadores usados pelo empresário. O outro aparelho, que estava nos Estados Unidos, deve ser entregue hoje. Ontem, Ricardo Molina, o perito particular contratado pela defesa do presidente Michel Temer, apresentou um laudo questionando a autenticidade da gravação da conversa entre Joesley e o presidente. O perito disse que o equipamento usado era de baixa qualidade, que a gravação está contaminada por mais de 50 interrupções, ruídos, trechos incompreensíveis e que não poderia ser aceita como prova. E criticou o trabalho feito pelo Ministério Público. A Procuradoria é ingênua, sim. Se você quer usar essa palavra, ela é ingênua e incompetente. É coisa de leigo. É coisa de quem não sabe mexer em áudio. Gravações desse tipo, em quase na totalidade dos casos, elas são descartadas, porque a prova é imprestável. Questionado pelos jornalistas sobre a declaração que tinha feito ao jornal Folha de São Paulo no fim de semana, quando disse que uma perícia completa e precisa obrigaria a verificação também do equipamento com que foi feita a gravação, Molina admitiu que não teve acesso ao gravador para fazer o laudo. Eu gostaria muito de ter esse gravador, inclusive para saber se foi ele mesmo. Uma série de perguntas podem ser respondidas com base exclusivamente na gravação. Todas as perguntas, não. Algumas perguntas podem não ser respondidas sem o gravador. Agora, isso não quer dizer que a gravação seja válida, entendeu? O presidente Michel Temer desistiu do pedido para que o Supremo Tribunal Federal suspendesse as investigações sobre o caso. Os advogados do presidente foram ao tribunal ontem. Um deles esteve com o relator, ministro Luiz Edson Fachin, para comunicar que estava voltando atrás no pedido feito sábado. Agora, a defesa avalia que não é mais necessário suspender o processo. Quer que o inquérito seja concluído logo, porque acredita que a perícia que está sendo feita pela Polícia Federal também deve chegar à conclusão de que a gravação não vale como prova. A Polícia Federal diz que não tem como prever quando vai concluir a perícia, que deve responder, entre outras coisas, o que antecede a frase "tem que manter isso, viu?", dita pelo presidente na conversa com Joesley. O Ministério Público diz que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não tem dúvidas sobre a autenticidade das gravações. Quando pediu a abertura de inquérito contra o presidente Temer, o procurador disse que o diálogo deixa claro que o empresário estava pagando propina ao ex-deputado Eduardo Cunha com a anuência do presidente da República. E mais, que fica muito claro que esses pagamentos eram para evitar que Cunha revelasse fatos comprometedores numa eventual delação premiada. O Ministério Público também mandou perguntas à perícia da PF. Quer saber se há montagens ou adulterações que indiquem manipulação dos áudios. Mas acredita que a conversa revela sinais muito claros de que Joesley contou ao presidente que estava segurando juízes e um procurador. E que, neste ponto, Temer deu uma resposta positiva. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurar, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. A JF, que controla a empresa JBS de Joesley, já disse que a gravação não foi editada. O Ministério Público Federal reiniciou as negociações para um possível acordo de leniência, que é um tipo de delação premiada para empresas. As conversas tinham sido interrompidas na sexta-feira porque não houve acordo sobre o valor da multa que a JF terá de pagar para ter os benefícios previstos no acordo. A Força-Tarefa propôs 11 bilhões de reais contra 1 bilhão e 400 milhões propostos pela JF. Lembrando que os peritos ouvidos pelo Jornal Nacional avaliaram a gravação e disseram que está intacta. Além da gravação, a Procuradoria-Geral da República incluiu outras provas, como os depoimentos e documentos de delatores da JBS e também as ações controladas realizadas pela Polícia Federal a partir das delações. Eduardo Cunha não quis se manifestar no fim de semana. Cunha divulgou uma carta em que negou ter recebido propina de Joesley Batista em troca de silêncio. A assessoria do presidente Michel Temer voltou a dizer que o presidente nunca comprou o silêncio de Eduardo Cunha, nem de ninguém, nem tentou obstruir a justiça ou fez qualquer ação contra o judiciário.
A assessoria de Temer também repetiu que o presidente não acreditou na narrativa do empresário Joesley Batista por considerar que ele é um conhecido falastrão. Falastrão que foi recebido pelo presidente Michel Temer, né, Ana? Exatamente. Pois é, esse é o problema, né, Juliana? As divergências, né, entre o que foi dito e depois as declarações com a divulgação dos áudios. A questão é todo o contexto disso, né? É tudo o que acontece antes, durante e depois desse encontro. Né? Inclusive declarações do presidente pós-encontro e seus pronunciamentos que às vezes não batem, né? A gente viu alguns aí. Vamos ver. Um novo trecho da gravação entra na delação premiada do dono da JBS e mostra que o deputado Rodrigo Rocha Loures foi quem acertou o encontro entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista no Palácio do Jaburu. Nesse encontro, no porão, Loures foi o interlocutor indicado pelo presidente Temer para falar sobre o interesse do empresário no governo. A gravação que a gente vai mostrar agora foi feita no dia 6 de março, véspera do encontro de Temer com Joesley. Atende você a hora que quiser. Ele prefere te atender à noite, no Jaburu, mais tarde, sei lá, a partir das 10 da noite, 10 horas e tal. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria só ajustar com você. Ele não sabia, eu também não sabia se você estava no Brasil. Não, estou essa semana toda aqui. Então, primeira coisa, ele vai te atender. Se você quiser ir para lá hoje ou amanhã, eu estou indo para lá agora às 3 horas. Tá. Eu fico na agenda dele. Só quarta-feira que eu não poderia, eu tenho um jantar. Você me avisa terça, já fica combinado 11 da noite. No dia 28 de abril, o deputado Rocha Loures foi flagrado numa operação controlada da Polícia Federal, saindo de estacionamento em São Paulo com a mala levando R$500 mil. Essa mala, que foi fotografada com dinheiro antes da entrega, não foi rastreada e os investigadores dizem que essa mala ainda está com o deputado Rocha Loures, deputado afastado. Mas na busca que foi feita na casa dele, a mala não foi encontrada. A defesa de Rocha Loures evita falar sobre o destino do dinheiro. O Procurador-Geral da República voltou a pedir ao Supremo a prisão do senador afastado Aécio Neves. A decisão agora cabe ao plenário do Supremo, uma vez que o primeiro pedido foi rejeitado pelo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin. A Flávia Varenga acompanha e traz os detalhes dessa história lá de Brasília para a gente. Bom dia, Flávia. Oi, Ana, bom dia a todos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, portanto, quer que o ministro Edson Fachin reconsidere, reveja a decisão dele que, na semana passada, negou o pedido de prisão preventiva contra Aécio. Durante a operação da Polícia Federal, houve busca e apreensão na casa de Aécio, mas ele não foi preso. A medida cautelar foi o afastamento das funções de senador. Aécio foi flagrado conversando com Joesley Batista, pedindo R$2 milhões. A irmã dele e o primo foram presos. Nesse mesmo pedido de Rodrigo Janot, ele também quer que seja reconsiderado o pedido de prisão preventiva contra o deputado agora afastado Rocha Loures. Esse pedido de Janot, portanto, quer que essa decisão do ministro Fachin reconsidere a negativa à prisão e que o caso ele não reconsidere, seja levado ao plenário do Supremo. Aécio e Rocha Loures são investigados por lavagem de dinheiro, obstrução à investigação, corrupção passiva e organização criminosa. Os advogados de Aécio disseram que vão esperar ser intimados sobre esse pedido do Procurador-Geral da República. E a defesa de Rocha Loures disse que não há motivos para prender o deputado. Ana. Obrigada, viu, Flávia? E olha, essa crise política segue mexendo e muito com o mercado financeiro. Ontem a Bolsa de São Paulo caiu 1,5%. Vamos ver aqui as informações? Olha, primeiro a gente mostra aqui o dado, então, da queda da Bolsa de São Paulo e a maior queda foi da JBS, pivô do escândalo atual. As ações da empresa despencaram, olha, mais de 31%. Só ontem, a JBS perdeu 7,5 bilhões de reais em valor de mercado. As agências de classificação de risco Moody's e Fitch rebaixaram também a nota de crédito da JBS. Isso significa que elas consideram a empresa menos confiável na hora de pagar o que deve. E essa desconfiança, olha aqui, não é só com a JBS não. Outra agência de classificação de risco, a Standard & Poor's, colocou a nota de crédito do Brasil em observação
para um possível rebaixamento. Vale lembrar que a classificação atual do Brasil já está 2 patamares abaixo do chamado grau de investimento, que é o selo de bom pagador. Com tanta instabilidade no cenário político, o dólar voltou a subir, alta de 0,59%, fechou o dia cotado a R$ 3,27. Vamos saber agora como é que estão as negociações para o acordo que está sendo costurado com a JBS e o Ministério Público. A Miriam Leitão está acompanhando tudo lá de São Paulo, a gente vai falar ao vivo com ela agora. Miriam, bom dia, que novidade você traz para a gente, hein? Bom dia, Chico, bom dia, Ana. Procuradores e representantes da JBS voltaram ontem à mesa de negociação do acordo de leniência, essa espécie de delação premiada da pessoa jurídica. Recai sobre ela uma multa sobre a empresa. Na sexta-feira, meia-noite, quando a negociação foi suspensa, o Ministério Público estava exigindo 11 bilhões de reais e eles, da JBS, admitindo pagar apenas 1,4 bi. O valor pedido pelo AMP parece muito alto, mas é 6% do faturamento da JBS. Em um ano, equivale a um ano de resultado operacional, ou seja, de lucro operacional da empresa. Portanto, não é tão grande quanto parece. Além do mais, ela produziu um enorme estrago na economia e na política brasileira. Mas o que me informaram é que essa proposta do Ministério Público pode até subir, porque a empresa é suspeita de ter cometido crime de uso de informação privilegiada para ganhar no mercado cambial e de ações, como todo mundo viu. Foi divulgado, já está comprovado que houve uma movimentação anormal da empresa nesses 2 mercados. A CVM tem que investigar se isso foi decorrente de uso de informação privilegiada. Ela abriu 6 procedimentos de investigação. Mas, em conversa com a comissão, eu fiquei sabendo que deve demorar de 3 meses a 6 meses para sair o resultado dessas investigações. Em outros casos, até demorou mais, mas a CVM aumentou a agilidade do... O problema é que a punição hoje é muito branda. É equivalente a 3 vezes o dano causado pela empresa ou R$ 500 mil. Na Casa Civil, tem um projeto proposto pela CVM para aumentar para R$ 500 milhões de reais a multa máxima. Isso já tinha sido enviado antes de toda essa confusão. O mercado já está castigando a empresa. As ações da JBS caíram 37% em 3 pregões, 31% só ontem. E a empresa já perdeu 7,5 bilhões de reais de valor de mercado e foi rebaixada, como a Ana Paula mostrou, pela Fitch e pela Moody's. O problema é que o segundo maior perdedor com tudo isso é o BNDES, que é o dono de quase 25% do capital da empresa. Uma decisão que foi tomada nos governos Lula e Dilma e que agora se mostra, mais uma vez, desastrosa. Ana e Chico. Agora, Miriam, você falou aí, deu um panorama do acordo de leniência da empresa JBS, né? Agora, o acordo de delação dos empresários dos irmãos Joesley e Wesley Batista, queria voltar a bater nessa tecla, porque é um acordo que a gente ainda não está entendendo por que foi tão brando com eles, né? A gente tem que continuar batendo essa tecla, Ana, porque a gente não está engolindo, ninguém está engolindo isso. Há um movimento no judiciário para que sejam revistos os termos do acordo de delação premiada da JBS. Ministros do Supremo me disseram que consideram que as vantagens dadas aos 2 irmãos Batista, Joesley e Wesley, foram excessivas e inaceitáveis. Eles confessaram que praticaram o crime de corrupção continuada por mais de uma década. E o fato de ter entregado informações valiosas, elas são valiosas, não pode ser justificativa para que eles fiquem agora morando na Quinta Avenida, em Nova York, em luxuosos apartamentos, sem qualquer tipo de processo criminal. A delação foi homologada nesses termos pelo ministro Edson Fachin, mas cabe ao Supremo Tribunal Federal a decisão final. E a tendência é o Supremo mudar esses termos. Pode não acontecer agora, imediatamente, mas quando a segunda turma do Supremo se reunir para analisar o processo, Ana e Chico. Vamos ver se daí, então, vem alguma punição para eles que também são bandidos nessa história, né, Miriam? Obrigada, viu? Exatamente. Até mais. Vamos agora falar da ocupação da Cracolândia, em São Paulo. Como a gente já mostrou, isso não acabou com a droga no centro da cidade. Os dependentes simplesmente se dispersaram, estão espalhados, mas continuam consumindo crack no meio da rua. Não é isso, Rodrigo Bocardi? Bom dia aí para você. Foi aquele primeiro passo, acabou com aquela ocupação enorme ali da Cracolândia, teve traficante preso, mas essa discussão tem que avançar, né? Porque tem que ter o tratamento, o atendimento para essas pessoas que ficam consumindo droga no meio da rua.
Porque o que temos visto agora são outros vários pontos, né, Ana? É uma troca de lugar. Um bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. A Prefeitura diz que 200 assistentes sociais estão nas ruas oferecendo tratamento aos usuários de drogas. Mas entidades que atuam no combate ao vício dizem que a ação da polícia na Cracolândia, por sua vez, dificulta o atendimento aos dependentes. Esta é a Rua Helvétia, fica bem no meio do conjunto de quarteirões que há muitos anos São Paulo conhece como Cracolândia. Ontem à noite ela estava assim, completamente vazia. Mas a 800 metros dali, a Rua dos Gusmões, que costumava ser tranquila, agora está ocupada por usuários de drogas. Crack, cocaína, maconha, tudo sendo vendido e consumido ali mesmo, no meio da rua. Dessa e de várias outras. Durante toda a segunda-feira, grupos menores de usuários vagavam sem destino pelo centro de São Paulo, depois da operação de domingo. Mais de 900 policiais militares e guardas civis invadiram a Cracolândia, destruíram as 30 barracas onde as drogas eram vendidas e expulsaram dali os usuários. Os traficantes foram presos, aqueles que não foram presos serão. E esse é o nosso trabalho. Os imóveis invadidos, que serviam de abrigo para os traficantes e usuários, também foram vasculhados. A polícia fez um balanço da operação. Mais de 20 quilos de drogas apreendidas, quase 50 mil reais em dinheiro, 5 pistolas e revólveres, facas e facões. O que a gente pode afirmar hoje, com segurança, é que aquela área está livre daquele tráfico de entorpecentes que nós assistimos até a semana passada. Um dia depois da operação, os ocupantes da Cracolândia eram abordados nas ruas e os que concordavam eram levados para abrigos e casas de acolhimento. Essa é a Alameda Dino Bueno, o coração da Cracolândia. Aquela rua onde ficavam dezenas de barracas onde o crack era vendido para ser consumido aqui em toda a região. Hoje, ela está liberada para o trânsito, com caminhões de lixo, carros de polícia, autoridades municipais e estaduais. Essa imagem não era assim há muito tempo. Mas a operação recebe críticas. Será que combater a dependência química com uma ação policial resolve o problema? A coordenadora estadual de política sobre drogas diz que este foi apenas o primeiro passo. Não permitir a instalação dos barracos, não permitir a condição de cobertura de lonas, onde o tráfico pudesse fazer a utilização embaixo. Então, essas condições do território ser cuidado também, do território ser revitalizado, é importante. Mas para o representante do Conselho Regional de Serviço Social, a estratégia da força é errada. Nós achamos essa intervenção bastante brutal, ela viola qualquer princípio, inclusive o princípio da liberdade e o direito de ir e vir dos usuários. O secretário municipal de saúde rebate a crítica. Diz que 200 assistentes sociais e agentes de saúde da prefeitura e do estado estão nas ruas oferecendo ajuda. Agora, a nossa ação continua exatamente a mesma coisa, respeitando as pessoas, respeitando a vontade de cada um, respeitando principalmente a singularidade e fazendo o acolhimento social, tratamento médico, ocupação da área e manutenção do policiamento. Esse promotor que atua na área de saúde se reuniu ontem com representantes da Defensoria Pública, dos Conselhos Regionais de Medicina e Psicologia e de ONGs. Segundo ele, o grupo vinha trabalhando desde o início de março com a Prefeitura para encontrar uma solução para a Cracolândia. Mas o projeto, batizado de Redenção, foi atropelado pela ação policial de domingo. O projeto, em hipótese nenhuma, previa nenhuma ação mais forte naquela região policial, previa um processo de relação entre agentes públicos de saúde com os usuários de drogas, estabelecendo com eles uma relação de confiança para que cada qual tivesse o seu caso atendido e encaminhado. Esse homem já viu uma ação na Cracolândia. Ele morou ali, dominado pelo vício, por 10 anos. Jogaram bomba, pegaram os usuários de droga, forçando eles saírem daqui. Foi para outro local. Continuou na rua? Continuei na rua. Continuou usando droga? Continuei usando droga. Ele conta que só parou quando encontrou um grupo de voluntários e foi tratado com respeito. O que me fez a diferença foi o amor que as pessoas têm por nós. Mesmo eu errando durante todo esse tempo, eles me tratam da mesma maneira e até bem melhor ainda. O amor.
A Prefeitura enviou uma nota para a gente dizendo que a ação na região da Luz foi promovida pela polícia e obedeceu aos critérios de inteligência policial, que cumpriu mandados judiciais de prisão e apreensão. Disse ainda que a ação contra o tráfico foi realizada após ocorrências de crime no local, inclusive um homicídio. Chico e Ana. Eu acho que todo mundo concorda, né, que não pode ter barracas vendendo droga, um comércio aberto assim, em nenhum lugar da cidade. Não se pode tolerar isso. Agora, há que se trabalhar coordenadamente também com aqueles que estão tratando desse problema, que a gente sabe que é muito sério. Até porque, Rodrigo, a gente vê que não dá exatamente resultado só essa ação. E saem daí, vão para outro lugar, é um problema social, problema de saúde pública, é algo muito complicado mesmo. Vamos ver os próximos passos, né, de São Paulo no combate à droga. E a gente volta a falar agora da operação contra os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, e contra o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. O repórter Fabiano Andrade está em frente à casa de Agnello Queiroz, em Brasília. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você, Chico. Um bom dia a todos. Os policiais federais chegaram aqui por volta de 6 horas da manhã, na casa que fica numa área nobre aqui do Distrito Federal. Eles continuam lá dentro da residência nesse momento. A gente vê que não tem nenhuma movimentação por agora. Os policiais continuam nas ruas cumprindo esses mandados de busca e apreensão e também de prisão temporária. Além do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, os policiais também estão cumprindo mandados de prisão contra o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, que é do PMDB, e o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Todos suspeitos de participação no esquema de superfaturamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, o estádio mais caro da Copa do Mundo, custou mais de R$1,5 bilhão de reais. Lembrando que o Distrito Federal não tem sequer nenhum time classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Chico, é com você. Botando polícia aí nas ruas para prender 2 ex-governadores e um ex-vice-governador do Distrito Federal. A gente segue acompanhando e traz as informações ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. E depois do intervalo, voltamos a falar do atentado terrorista em Manchester, na Inglaterra. A polícia diz que prendeu 2 homens suspeitos de ter relação com o ataque. Bandidos atacam caixas eletrônicos dentro de uma prefeitura no interior de São Paulo. E um alerta na área da saúde: diminui a cobertura de... Estamos de volta com outras informações sobre o ataque terrorista na cidade de Manchester, no Reino Unido. Ataque que a gente já falou aqui, matou 22 pessoas, feriu outras 58. 2 suspeitos foram presos agora há pouco. Cecília Malan aqui de volta com essas informações. Cecília. Ana, um homem de 23 anos foi preso suspeito de ligação com o terrorista suicida que explodiu a bomba na entrada da Arena de Manchester. A polícia já tem a identidade do suicida, mas não divulgou até agora para não atrapalhar a investigação. Manchester vive momentos de pânico. Um shopping no centro da cidade chegou a ser fechado hoje de manhã, depois que pessoas saíram do local dizendo ter ouvido uma grande explosão. Equipes de segurança estão no local, o centro comercial já reabriu e um homem foi preso suspeito de ligação com esse incidente. Enquanto isso, a polícia continua à procura de outros envolvidos com a explosão de ontem à noite. Esse mesmo shopping já foi alvo de um ataque terrorista. Foi em 1996. Uma bomba do grupo terrorista IRA explodiu no local, ferindo mais de 200 pessoas. Ninguém morreu. Vamos seguir acompanhando. Ana, Chico. Ok, Cecília. A gente volta a qualquer momento, então. Obrigado. E aqui do Brasil, a Polícia Federal acaba de prender os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz. E também o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Camila Bonfim. Chico, é isso mesmo. Nós, inclusive, temos imagens das buscas e também imagens relacionadas ao ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, aqui em Brasília, nessa operação Panathinaiko. Ele é um dos presos na operação que investiga essa fraude, esses desvios na obra, na reforma do Estádio Nacional de Brasília e o Estádio Mané Garrincha. Ele também é assessor do presidente Michel Temer. Ele é responsável, na prática, pela interlocução entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.
Também foram presos nessa operação de hoje os 2 ex-governadores, Agnello Queiroz e também José Roberto Arruda. Lembrando que Arruda já tinha sido preso em outra ocasião no escândalo conhecido como Mensalão do DEM de Brasília. Essa operação, ela deriva da delação dos executivos da Andrade Gutierrez, porque foi o seguinte, segundo eles, a construção desse estádio, essa obra foi um conluio, um acerto entre as empresas para conseguir essa reforma. Em contrapartida, houve um superfaturamento de 900 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, e daí saiu dinheiro que foi desviado para os 2 ex-governadores e também para o ex-vice-governador do Distrito Federal. Essa operação aponta também que, além desse superfaturamento de 900 milhões de reais, a obra de reforma do Estádio Nacional de Brasília foi a mais cara da Copa de 2014. E há muitos desvios que já foram relatados pela Andrade Gutierrez e agora, com o aprofundamento das investigações, estão sendo confirmados e levaram a essas prisões de hoje. Além das prisões, há 15 mandados de busca e apreensão e também 3 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada a prestar depoimento. Além disso, além de todas essas medidas, segundo o Ministério Público, também foi determinada a indisponibilidade de bens de até 60 milhões de reais, de 13 envolvidos nessa operação, que levou o nome de Panathinaiko, lembrando aquele estádio Panathinaiko da Grécia Antiga, que tinha assentos de madeira e foi todo remodelado em mármore, ou seja, uma alusão a essa grande reforma, essa grande remodelação do Estádio Nacional de Brasília, que só de superfaturamento foi de 900 milhões de reais. Chico e Ana. É demais, né, Camila? Então, reforçando a informação da Camila, já estão presos os ex-governadores Agnello Queiroz, José Roberto Arruda, do Distrito Federal, e também o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, todos acusados de envolvimento no superfaturamento da obra do estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Vamos trazer agora um alerta muito importante na área da saúde. Números do Ministério da Saúde mostram que a adesão a algumas vacinas obrigatórias para crianças caiu no Brasil. E, Rodrigo, a gente tem visto aí nas redes sociais um movimento preocupante aí de boatos querendo desacreditar as vacinas, usando para isso até dados, mas dados de pesquisas fajutas e causando prejuízo enorme na prevenção de doenças. É isso aí, afetando até quem não tem a ver com isso muitas vezes, né? No caso de escolas e tal. Alguns grupos espalham pesquisas mentirosas e notícias sobre reações a vacinas para convencer os pais a não imunizar os filhos contra várias doenças. E aí é risco para a saúde das crianças. Rafael tem 3 anos e meio, ainda não sabe ler, mas já está ganhando intimidade com as letras. São as lições da escolinha onde ele convive com muitas crianças. E esse é mais um motivo que faz a Priscila se preocupar com as vacinas que ele tem que tomar. Prefiro aquela velha história, prefiro prevenir do que remediar. Então, eu sempre dei e eu sou totalmente a favor. Mas nem todo mundo acredita na importância de se imunizar. Nas redes sociais cresce o número de pessoas contrárias às vacinas. Tem grupos como esse aqui com mais de 5 mil seguidores. Em algumas páginas sem base científica comprovada, eles destacam resultados de supostas pesquisas. Essa campanha antivacinal se espalhou pelo mundo como um todo. Tem aquele mito de que vacina se correlaciona ao autismo. Já foram feitos vários estudos. Não há, falo isso com toda a ênfase, não há qualquer correlação entre uso de vacina e autismo. Não há. Isso é boato de internet, mentiras absolutas, acabam circulando, as pessoas acabam se convencendo e assumir esse papel de não darem o direito de seus filhos tomarem a vacina, que é um risco, repito, para eles e para a sociedade como um todo. Nos últimos anos, segundo dados do Ministério da Saúde, a cobertura de vacinas importantes tem caído. A vacina contra a rotavírus humano caiu para menos de 90% da meta no ano passado. E da poliomielite, que estava próximo da meta em 2015, caiu para 84%. A vacina que previne tétano, meningite, difteria, coqueluche e hepatite B também ficou abaixo de 90%.
Em nota, o Ministério da Saúde diz que não há baixa adesão da população à vacina no país. O que existe é uma oscilação de um ano para o outro. Os médicos dizem que a vacina pode provocar algumas reações, a maior parte delas no local da aplicação, como uma dorzinha. Em alguns casos, pode ter reação grave, mas segundo especialistas da área de saúde, essas reações são raras e menores do que as consequências da doença. A vacina pode ter reações que essencialmente são reações benignas, a maior parte delas no local da aplicação. Pode doer um pouquinho, com uma compressa quente, não precisa nem tomar remédio. Eu diria a você que o maior risco que a vacina traz é quando ela não é tomada. O Ministério da Saúde disse ainda que o número mais baixo de vacinados não caracteriza uma tendência de queda, e sim o índice dentro ou próximo da meta. Também afirma que o movimento contrário à vacinação é pequeno no Brasil e que não há evidências de que esses grupos influenciem diretamente a cobertura vacinal no país. Por último, lembra que os pais podem ser responsabilizados civil e penalmente pela decisão de não vacinar os filhos. Chico. Pois é, Rodrigo, esse é um perigo que acontece em São Paulo e também está acontecendo pelo Brasil afora, o perigo de deixar de vacinar as crianças principalmente. O Rio de Janeiro, por exemplo, corre o risco de ter que jogar fora parte de doses de vacinas contra HPV. Quer ver só? Paulo Mário Martins, Apostos. Bom dia, Paulo. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, aqui no Rio tem um lote de 20 mil vacinas do HPV com vencimento em agosto e que corre risco de ir para o lixo se as pessoas não procurarem os postos de vacinação. Mas a Secretaria Municipal de Saúde ainda tem esperanças de que esse lote seja consumido a tempo. Em todo o Brasil, a procura pela vacina do HPV tem sido considerada pequena pelo Ministério da Saúde. Para você ter uma ideia, só 40% das meninas voltaram para tomar a segunda dose e para estar imunizado contra a doença é preciso tomar 3 doses, Chico. Ok, Paulo Mário, obrigado. Vamos agora a Goiânia. Vamos ver como é que está a situação por lá. A vacinação contra a gripe não atingiu a meta por aí, né, Thaís Luquezzi? Bom dia. Pois é, Chico, bom dia. Olha, em todo o país, 18 milhões e 280 mil pessoas ainda precisam ser vacinadas contra a gripe. Roraima é o estado com o menor índice de vacinação, pouco mais de 40%. A procura foi maior nos estados da região sul e também no Amapá. Goiânia recebeu essa semana mais 30 pontos de vacinação para tentar atingir essa meta, viu? Em Goiás, a vacinação só atingiu até agora 66% do grupo prioritário, viu, Chico? Ok, obrigado, Thaís, que falou de Goiânia. E vamos agora falar com o Mauro Anchieta na Bahia, porque por lá a preocupação é com a baixa procura pela tríplice viral, né, Mauro? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Antes de mais nada, a gente lembra que a vacina tríplice viral é aquela obrigatória para as crianças que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no ano passado a Bahia atingiu 88% de cobertura, quando o objetivo era chegar a 95%. Esse ano, até março, o índice atingiu 40%. A vacina tem que ser tomada 2 vezes, a primeira aos 12 meses e a dose de reforço entre 4 e 6 anos. Fica, portanto, o alerta aos pais. Mauro Anchieta, de Salvador, para o Bom Dia Brasil. É isso, né, Mauro? Vacinas são seguras, são importantes, é bom ninguém descuidar. Vamos fazer um intervalo? Você vai ver a seguir que teve tiroteio e morte no ataque a caixas eletrônicos dentro de uma prefeitura no interior de São Paulo. E a gente traz mais detalhes da operação contra os ex-governadores do Distrito Federal que estão presos. Agora são 8 horas e 24 minutos, hora de Brasília. Você sabe por que Benegrip tem 2 comprimidos? Ué, amor, fica igual a gente, um complementa o outro. E juntos, os 2 comprimidos combatem todos os sintomas da gripe, né, amor? É gripe? Benegrip sempre. Ah, seria bom poder negociar meio período de trabalho, passar mais tempo com a minha filha, voltar a estudar. Já pensou? Tirar 40 minutos de almoço, poder sair antes, chegar mais cedo em casa, hein, Pedrão? A modernização trabalhista é o resultado do diálogo entre empregadores e empregados. Ela vai garantir direitos, fortalecer negociações, criar novas formas de contratação e gerar mais empregos. Modernização trabalhista, direitos garantidos e novas oportunidades. Governo Federal, ordem e progresso. Atenção, servidor público, aposentado, pensionista e quem recebe por cartão magnético. Antecipe o seu 13º salário. As contas não esperam e você também não precisa esperar. Com a Crefisa você tem dinheiro na mão em até 24 horas. Dinheiro sempre. Simplifica. Vem pra Crefisa. Aí, ó. Vai. Ah, meu Deus. Boa, Branco.
Isso aí! Boa bola, gigante! Vai! Aí! Caiu, apoiou, levantou. Subiu! Vai! Isso aí! Vai! Aê! Quando apareceu a oportunidade... Hoje, 10:01 da tarde, estreia uma série sobre a difícil vida de goleiro. Os Carrascos. Vamos trocar. Se vai no gol, eu vou ficar filmando agora. Deu a louca na Atri! Mobilike 2018 completo por apenas R$ 36.990 ou entrada mais parcelas de só R$ 699. Aceitamos seu usado mesmo financiado e fazemos troca com troco só na Atri em Santos. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel não... Rubinho consegue se livrar das acusações de Geisa. Tá liberado, pode ir. Bom, então tá tudo certo, não tem mais problema? Até que haja algum fato novo. Mas ela não está nada convencida de que ele é mesmo inocente. O delegado não apertou, prendeu o resto do bando e se deu por satisfeito. Mas o cara é envolvido. Ele é envolvido. Mas pode deixar. Eu mesmo vou ficar de olho nele. Hoje, a força do querer. Nós estamos de volta com as informações da operação da Polícia Federal que prendeu os ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda, Agnello Queiroz, e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Fabiano Andrade está em frente à casa de Agnello Queiroz. Vamos falar. Fabiano. Pois é, Chico, os policiais federais continuam aqui dentro da casa do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do Partido dos Trabalhadores. Os policiais chegaram aqui por volta de 6 horas da manhã, já são, portanto, quase 2h30 aqui dentro da residência particular do ex-governador do Distrito Federal. Nós tivemos a informação passada pela Polícia Federal que tanto o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, quanto o outro ex-governador José Roberto Arruda, todos já são considerados presos nessa operação. Também há mandados de prisão temporária contra agentes públicos suspeitos de participar do esquema de superfaturamento da construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. O estádio foi superfaturado, segundo a Polícia Federal, em mais de 900 milhões de reais e acabou concluído ao preço de 1,575 bilhões de reais. Os policiais continuam nas ruas e continuam, portanto, aqui dentro da residência do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do Partido dos Trabalhadores. Chico e Ana, com vocês. Ok, obrigada, viu, Fabiano? E o ex-presidente Lula foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, agora no caso do sítio de Atibaia. Os procuradores afirmam que Lula recebeu mais de R$1 milhão em propina dissimulada. O Ministério Público Federal afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu propina por meio das benfeitorias no sítio de Atibaia. Os pagamentos teriam sido feitos pelas empresas Chaim, Odebrecht e OAS. Em troca, as empresas teriam sido favorecidas em contratos com a Petrobras. As obras no sítio incluíram reforma da cozinha, construção de suítes e alojamentos para os seguranças do ex-presidente e reparos na piscina. A Odebrecht teria bancado R$700 mil, a OAS 170 mil e o Grupo Chaim 150 mil. De acordo com o Ministério Público, o sítio está em nome de 2 empresários, mas Lula seria o verdadeiro dono. Os procuradores afirmam que os carros do ex-presidente estiveram pelo menos 270 vezes na propriedade entre 2011 e 2016. Os procuradores querem que Lula devolva à Petrobras R$155 milhões. Esse seria o total da propina movimentada em contratos da Odebrecht e a OAS com a estatal. Além de Lula, foram denunciadas mais 12 pessoas, entre elas o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Se o juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia, será a 6ª ação contra o ex-presidente. Nesta segunda-feira, o juiz Sérgio Moro homologou o acordo de leniência do Grupo Odebrecht, assinado em dezembro do ano passado com a Força-Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba. Pelo acordo, a empreiteira vai pagar uma multa de R$3 bilhões e 800 milhões em 23 anos. Com os juros, o valor final vai chegar a R$8,5 bilhões. Com o acordo de leniência, a empresa pode fazer novos contratos com o poder público e empréstimos em bancos públicos. No despacho, o juiz Sérgio Moro disse que as investigações descobriram práticas vergonhosas dentro da empresa, mas que a Odebrecht reconheceu os erros e vem colaborando com as investigações. Moro defendeu os acordos de leniência
Ele disse que quando os criminosos se calam, a justiça e a sociedade são lesadas. O acordo de leniência da Braskem, empresa do grupo Odebrecht, segue em análise. Sobre a denúncia de ontem, os advogados de Lula afirmaram que é uma tentativa desesperada de justificar a perseguição. A defesa disse que os procuradores reconhecem não ter prova de que Lula seja o proprietário do sítio. A Odebrecht reafirmou o compromisso de colaborar com as autoridades. O grupo Chaim negou envolvimento no caso e a defesa da OAS não retornou o nosso contato. Agora 8h31. Aqui em São Paulo tem a notícia da morte de um adolescente de 13 anos. Foi atropelado por um ônibus na Zona Sul. Caso triste, a repórter Sabina Simonato está lá no Capão Redondo e tem mais informações para a gente. Oi, Sabina. Rodrigo, pois é, a polícia agora vai investigar esse caso, né? O que se tem, por enquanto, no boletim de ocorrência é a versão do motorista desse ônibus da aviação Gatusa, senhor Márcio, o primeiro nome dele. Ele disse que ontem, por volta das 5 da tarde, ele estava numa rua do Jardim São Luís, quando percebeu que a lateral direita do ônibus foi atingida aí por uma bicicleta. Ele parou o veículo e aí o menino de 13 anos tinha sido atropelado, já estava debaixo do veículo, ele morreu na hora. Eu conversei com o pai desse menino, o senhor Rodrigo, ele está bastante abalado, disse que o filho voltava de uma escolinha de futebol, estava chegando em casa. Ele tinha 13 anos, no boletim de ocorrência, agora a polícia quer investigar, vai atrás de câmeras de imagens de segurança para ver a versão correta, né, disso que aconteceu, porque por enquanto o que se tem é a versão apenas do motorista, Rodrigo. Ok, Sabina, obrigado aí pelas informações. Glória já aqui comigo, 8h32 para a gente atualizar o trânsito, o transporte agora de manhã. Vamos lá, Rodrigo, vamos falar de um acidente. A gente vai colocar aqui primeiro o Waze, um acidente na rodovia Fernão Dias. Um caminhão carregado com caixas de leite tombou e bloqueia a faixa da direita no quilômetro 60, região de Mairiporã, isso no sentido da capital. Tem pelo menos 3 quilômetros de congestionamento por lá. Tem até ali foto de internauta mostrando o local do acidente, né? Então, trânsito bem ruim nesse trecho da rodovia Fernão Dias. Já é um trecho bastante movimentado e aí com o acidente, então, a situação fica ainda mais delicada. Dando uma olhadinha aqui em algumas das nossas câmeras para ver como é que está o movimento ao vivo. Olha, a Radial Leste está bem tranquila no sentido do centro da cidade agora, na região do Tatuapé. Você pode seguir seu caminho sem problemas nessa região. Vamos para mais uma câmera agora aqui para a Zona Sul, mostrar a estrada do M. Boimirim, se ainda está congestionada por lá ou não. Não, tudo muito sossegado também no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. Trânsito bom nesse momento aí na estrada do M. Boimirim. E mais uma câmera para a gente agora mostrando a Aricanduva. Como é que está o trânsito na Aricanduva? Aí trânsito mais carregado, principalmente quem segue em direção à Marginal Tietê. Valeu, Glória, obrigado. Já vai para o intervalo, já vamos voltar com mais notícias do ataque em Manchester, onde morreram 22 pessoas. Um suspeito foi preso. Outras notícias de São Paulo também, agora 8h33. Piloto automático guiado por GPS, chave controle remoto, auto-parking, painel de realidade aumentada, detector de cansaço, sensor de proximidade, controle por GPS. Peraí, você tá querendo dizer que esse carro tem mais funções que o meu celular? Tem, e a bateria dura bem mais. É Moura. Energia que move as tecnologias mais avançadas, de hoje e de amanhã. Moura é Moura. Meu sonho é ser vozeirão falando meu nome. Oi, Tatá. Ai, para! Você sonhou, você planejou, você se imaginou lá, com sua família, com seus amigos, com seu time ganhando, com seu time perdendo. Opa, isso você não imaginou não. Nos dias de chuva, nos dias de sol, com a casa cheia, sozinho, de papo pro ar. Então, bora parar de sonhar? Vem pro Feirão da Caixa. Está aberta a temporada da Casa Nova e a Caixa tá prontinha esperando você. Feirão Caixa. Bora mudar? Rock Story, últimas semanas. Júlia está investigando o passado da irmã e quer visitar Alex na cadeia. Ele vai mentir pra te fazer mal. Eu tô te pedindo, por favor, não vai. Por favor. Hoje, Rock Story. A cantora que atrai multidões. Não finja que eu não tô... Marília Mendonça, Realidade. Um lançamento som livre. Se o conhecimento é o que te alimenta, se você acha que várias cabeças pensam melhor do que uma, se o seu maior sonho é realizar cada vez mais sonhos e trabalhou duro para promover uma educação de qualidade, inscreva-se.
Prêmio Educador Nota 10. É o seu trabalho inspirando alunos e educadores de todo o Brasil a serem nota 10 também. Inscrições até dia 12 de junho. Professor, a profissão que forma todas as profissões. Renato e Jimena deixam o Chile. Eu gosto muito da ideia da gente prestar ajuda humanitária em alguns lugares que parecem esquecidos pelo mundo. Você não tem medo? Tenho. Mas com você comigo, não muito. E Alice se prepara para começar uma vida nova com Vitor nos Estados Unidos. Tá vendo, filha? Como as coisas estão se encaminhando. Eu sei que não é a vida que você sonhou, mas é uma vida bem possível. Hoje, depois de Mr. Brown, os dias eram assim. Estamos de volta com as últimas informações da investigação sobre o ataque que matou 22 pessoas ontem à noite em Manchester, no Reino Unido. Nosso correspondente Pedro Vedova segue ao vivo lá na cidade de Manchester, perto do local do atentado, e está aqui de volta com as últimas notícias agora. Pedro. Ana, a gente recebeu a informação de que esse shopping aqui tinha sido esvaziado e viemos o mais rápido possível para cá. A informação que eu tinha de que uma testemunha ouviu o barulho de uma explosão. Só que eu conversei com as pessoas que ainda estavam aqui, funcionários, enfim, pessoas dentro do shopping, e eles disseram que não ouviram nada, mas que viram pessoas correndo e tentaram sair com uma reação natural o mais rápido possível do shopping. Agora, a polícia diz que uma pessoa foi detida por causa desse incidente, mas dizem que não tem ligação com a explosão de ontem. Um homem preso no sul da cidade hoje tem a ver sim com o ataque à casa de show. Então, a gente não tem muitas informações sobre ele, só sabe que é um homem de 23 anos. A polícia não divulga essas informações para não atrapalhar as investigações. Agora há pouco, a Rainha Elizabeth II deu uma declaração pública, disse que está chocada com tudo isso, portanto ela compartilha esse mesmo sentimento da gente aqui e imagino de todos no Brasil. Pedro Vedova, para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Pedro. Qualquer momento com outras notícias, direto de Manchester. E 3 bandidos morreram e um policial ficou ferido após uma tentativa de assalto na prefeitura de São Roque, interior de São Paulo. 10 ladrões explodiram 2 caixas eletrônicos dentro da prefeitura. O crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã. As notas ficaram, inclusive, espalhadas ali pelo chão em frente ao prédio. O barulho foi tão alto que chamou a atenção da polícia e aí houve perseguição e tiroteio. 8h38, Glória. Rodrigo, teve um acidente um pouquinho mais cedo na Marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, nessa região aqui da Ponte Ari Torres, região ali da Avenida dos Bandeirantes, que deixou o trânsito mais intenso por aí. Agora, onde teve um acidente que complicou demais a vida do motorista, foi também na Marginal do Rio Pinheiros, a gente vai ver as imagens feitas mais cedo pelo Globocop, foi ali na Ponte João Dias. A gente tem um momento em que o motociclista era socorrido. Por causa desse acidente, a pista ficou interditada, uma faixa ficou interditada e o trânsito ficou muito ruim ali na região da João Dias. Então a gente mostra para vocês agora como é que está a situação de momento na Marginal do Pinheiros com o nosso mapa. Aqui, ó, deixa eu só atualizar ali em cima. A ponte João Dias ainda está com trânsito péssimo e o pessoal que vem pela Guido Calói, dá uma olhada, ó, Avenida Maria Coelho Aguiar, pela Avenida João Dias, está tudo travado ainda nessa região. A saída da Zona Sul ainda está muito complicada. Por consequência, saída do Panambi também, né? Por consequência desse acidente em cima da ponte João Dias. Até a ponte Itapaiúna, que é uma alternativa, está congestionada nesse momento. Temos uma câmera da concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Agora a gente vê o trechinho tranquilo na Serra da Anchieta, né? Mas a alça de acesso ao anel viário no sentido do litoral, no quilômetro 55, ainda está bloqueada por causa de um tombamento de carreta nessa região. Obrigado. A gente vai para o intervalo. Já vamos falar da vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Tem as notícias aí do futebol. O Thiago Scheuer também vem para fazer a previsão do tempo. 8h39 agora. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo?
ouvindo as pessoas, buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Ih, olha o que a Keila descobriu no computador dela. Peraí, o que é isso? Quem colocou isso aqui no meu computador? Será que esse Deco é o pai do meu filho? Mas parece que não é só a Keila que está descobrindo coisas, não. Tá olhando pra onde? Pro Guto, não tá vendo? Eu tenho aula hoje à tarde e eu preciso praticar mais. Mas isso é só por causa do piano ou por causa do beijo que vocês deram na festa, que tá ecoando na sua cabeça? Mas um beijo pode fazer eco depois que passou? Hoje, Malhação. Viva a diferença. Atenção para o top da Moderninha Pro. Se você comprar uma Moderninha Pro, na pessoa física ou jurídica, que aceita as principais bandeiras de débito, crédito e refeição, e durante 4 meses passar R$500 por dia, a sua Moderninha Pro sai de graça. Isso mesmo, sai de graça. Não é top? Moderninha Pro, a maquininha sem aluguel mais completa, agora pode sair de graça pra você. Peça já a sua. Você já ouviu falar em despertofobia? Não, o que é isso? É o pavor de pular da cama cedo. E eu tenho esse negócio aí. Principalmente agora com essa chegada do friozinho. Aí nessa terça-feira nós vamos te dar dicas de como levantar cedo sem sofrer. Será que existe? Isso é milagre, hein? Aí é dia também de estreia de um novo delivery no Mais Você. É o Delivery da Beleza. É o quadro do Bellivery. Uau! Ó, você vai saber tudinho, tá? Boa. Na culinária, um filé de frango com maionese feito com uma técnica que você nunca viu. O frango fica úmido, gostoso, saboroso, como você nunca teve também. Que horas? Depois do Bom Dia Brasil. Hoje, Mais Você. Estamos de volta, vamos falar do tempo agora em todo o país. Thiago Schoer a postos, porque depois daquela pequena trégua dos últimos dias, parece que vai voltar a chover forte no sul, Thiago, é isso? É isso mesmo, Chico. Bom dia para você, para Ana. Bom dia, Brasil. Vai voltar a chover bem forte por lá, com risco de temporais. E atenção, é no oeste da região sul, tá? E aí lá no nordeste, aquela chuvarada continua firme e forte entre o Sergipe e Alagoas. E vale a gente destacar também que em Vitória tem chovido muito nos últimos dias. Choveu muito nos últimos 2 dias. Tanto é que só nesse período aí, ó, já ultrapassou a média do mês todo. Então, ó, a média é 80,7 e já chegamos a 113,7 milímetros de chuva acumulada para a Vitória nesse mês de maio. E hoje tem mais chuva para a Vitória e também por Espírito Santo, como você vê aqui, ó. Essa chuva ela invade aqui o centro-oeste, o norte do Brasil também. Veja que aqui, ó, no litoral do Nordeste, por causa dessa alta pressão que canaliza toda a umidade aqui, principalmente entre Aracaju, né, Sergipe e também ali Alagoas. E aqui embaixo você vê a baixa pressão levando os temporais para a região sul. Tem tempo firme também em 3 pontos aqui, ó. Você vê aqui nessa parte em São Paulo, sul de Minas e também aqui Rio de Janeiro, no meio do Brasil e lá no Nordeste. Eu quero te mostrar que ontem não choveu lá em Santa Catarina, só que teve ressaca em Barra Velha, no litoral norte. Os moradores até colocaram pedras para impedir que a maré avançasse e aí a Defesa Civil acabou interditando 20 casas. Vamos falar então agora das máximas para hoje? Vamos olhar as temperaturas? Você vai ver aqui comigo, ó, 20 graus lá em Curitiba só, 22 em São Paulo, 29 em Goiânia, 32 em Macapá e 31 graus previstos para Porto Velho. Ana e Chico, o Brasil continua dividido aí no frio e no calor. Verdade. Obrigada, viu, Thiago?
Até mais. Olha, a notícia agora sobre o caso do deputado Rodrigo Rocha Loures, que foi filmado naquela operação controlada pela Polícia Federal a partir da delação da JBS, dos empresários donos da JBS, carregando uma mala com R$500 mil. Pois bem, o site de notícias G1 acaba de informar que o deputado Rodrigo Rocha Loures, ontem à noite, entregou essa mala com R$500 mil na sede da Polícia Federal em São Paulo. Bom, vamos falar de esporte agora, Cris Dias. Apostos. O São Paulo voltou a vencer, ficou um mês aí, mas... Pois é, eu acho que agora finalmente está espantando a zica, né? Foi eliminado do Desencantou. estadual, foi eliminado da Sul-Americana, estreou com derrota no Brasileiro, agora venceu. Venceu em casa, do Avaí. Vamos ver como é que foi então, o jogo foi no Morumbi? Tá aí, ó, lançamento do Cícero. O Marcinho ajeitou de cabeça pro Lucas Prato abrir o placar aí pro São Paulo. E aí o Luiz Araújo deu aquela arrancada. Aí no meio do caminho se enrolou com os zagueiros, aí depois desenrolou foi sozinho, de novo. Ó. Ainda aproveitou a sobra e fez 2-0, placar final. Foi fundo, foi fundo, foi fundo. E foi. E foi. Agora uma notícia chata, o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, foi preso em uma operação que investiga a lavagem de dinheiro. De acordo com a imprensa espanhola, a empresa dele promovia amistosos da seleção brasileira, cobrava direitos de imagem irregularmente e mandava o dinheiro para paraísos fiscais. Isso foi antes do Rosell assumir o Barcelona. Na época, o presidente da CBF era Ricardo Teixeira, que, segundo a imprensa espanhola, também é investigado. Ok, obrigada, Cris. Até amanhã, gente. Até amanhã. E a seguir, as últimas informações da prisão de 2 ex-governadores do Distrito Federal. E das investigações do atentado na Inglaterra, um suspeito foi preso. Agora são 8h46, hora de Brasil. Criatividade e propaganda são palavras femininas. Por que então tão poucas mulheres lideram a criação das agências? Ideias diferentes não nascem de cabeças iguais. Venha fazer a diferença para o futuro da publicidade. Inscreva-se no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Nunca a diferença fez tanta diferença. Inspetora Antônia, sou responsável pela investigação do roubo que ocorreu no hotel. Seja quem for o culpado, pode estar mais próximo do que a gente imagina. Quando o assunto é trabalho, Antônia não dá mole nem pro irmão, Nelito. Todos os funcionários do Carioca Palace estão na lista de suspeitos, inclusive você. Só que ela nem suspeita que tá se apaixonando por um dos culpados pelo crime. É eu e Júlio? Não. Eu só tô ajudando a Antônia com uma investigação dela. É verdade que ele tá com você pra cima e pra baixo, te mostrando o hotel? É legal ele, né? Que sorrisinho é esse falando do Júlio, Antônia? Eu sou profissional. Domênico, que é parceiro da inspetora, tá de olho nesse caso. Eu não sei por que ele tá pegando tanto no meu pé. Eu vi os olhares que você e a investigadora trocam quando estão juntos. Você deve estar mordido. Dia 6, estreia... Acho que eu nunca vi a Antônia interessada assim em alguém. Pega, pega. Agora a Mega Imagem tem horários bem cedinho para você que precisa do dia todo à sua disposição. Exames a partir das 6h30 da manhã, de segunda a sábado. Consulte o melhor horário e agende. Agora é começar o dia. Obrigada, Mega Imagem. Mega Imagem, desde bem cedo sendo mega para você. Ligue 3202-1990 ou acesse megaimagem.com.br. 100 milhões de brasileiros não fazem nenhuma atividade física. Nossa, que tantão de gente, hein? Mas a gente vai te ajudar. Porque uma pesquisa mostrou que você só precisa de 9 minutos por dia, 3 vezes por semana, para viver mais. E tem um exercício específico? Não, porque nenhum exercício consegue contemplar tudo aquilo que o seu corpo precisa. Quando me perguntam qual é o ideal, eu digo assim, aquele que você gosta. Então a gente vai te ajudar a escolher o seu. É depois do Mais Você. Estamos de volta com as últimas informações das prisões dos ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, e do ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Camila Bonfim aqui de volta. Camila.
Ana, informação nova, acaba de chegar aqui a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-governador José Roberto Arruda, que foi preso na operação de hoje sobre os desvios na reforma do estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Ele que enfrenta a sua segunda prisão, a primeira também aqui na Superintendência foi por aquele escândalo conhecido como Mensalão do DEM de Brasília. Também já estão presos outro ex-governador, Agnello Queiroz, e o ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, que também é assessor do presidente Michel Temer, responsável pela ponte política entre o Executivo e o Congresso. Outra informação nova, também está presa a ex-presidente da Terracap, Marusca Lima. A Terracap injetou dinheiro nessa obra e teve um grande prejuízo. 1 bilhão e 300 milhões de reais, segundo uma auditoria externa da Terracap. É por isso que a ex-presidente está presa por conta dos indícios do envolvimento dela nesses desvios. Segundo o Ministério Público Federal, houve um acerto para que as empresas entrassem nessa obra. A obra começou custando 600 milhões, terminou por 1,5 bilhão, ou seja, o superfaturamento já é de 900 milhões de reais. E além das prisões e das outras medidas, também estão bloqueados 60 milhões de reais relativos a 13 investigados nessa operação de hoje. Chico, Ana. São valores absurdos, Camila. Obrigado. E a gente deu destaque nessa edição do Bom Dia Brasil ao ataque terrorista na cidade de Manchester, no Reino Unido, que matou 22 pessoas e feriu outras 58. A correspondente Cecília Malandro tem mais informações, últimas lá dessa tragédia na Inglaterra. Cecília. Ana, Chico, a agência de notícias Reuters acaba de confirmar que o grupo extremista Estado Islâmico assumiu o atentado de ontem em Manchester. Um homem de 23 anos, suspeito de ligação com um terrorista suicida, foi preso e a polícia confirmou que a bomba detonada na entrada da arena de Manchester era de fabricação caseira. A identidade do suicida não foi revelada para não atrapalhar as investigações. O Reino Unido está de luto por causa desse ataque de ontem à noite, que tem uma face cruel. Muitas das vítimas são crianças e adolescentes que assistiam ao show da cantora americana Ariana Grande. Começam a surgir agora detalhes sobre as vítimas, como, por exemplo, uma estudante britânica de 18 anos que estava no 2º ano de um curso de medicina. Enquanto isso, várias famílias fazem apelos emocionados nas redes sociais para encontrar parentes desaparecidos que não voltaram para casa ontem depois do show. Muitos fãs feridos foram socorridos por quem estava passando ali pelo local na hora e levados para diferentes hospitais. Com isso, algumas famílias não foram localizadas. Ainda hoje, centenas de pessoas estão compartilhando a hashtag Desaparecido em Manchester para divulgar as fotos e ajudar a encontrar essas crianças e adolescentes. A gente segue de olho em todos esses desdobramentos claros e vamos acompanhar a vigília marcada para hoje à noite em Manchester. Até amanhã, gente. É isso, tragédia, né, Cecília? Outras informações a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje, para rever alguma reportagem, tudo lá no Globoplay. E amanhã, Juliana, Rodrigo, estamos de volta. Bom, por uma terça melhor do que a segunda. Até amanhã, pessoal. Aqui em Brasília a gente não tem folga e vai acompanhar a repercussão da operação que prendeu 2 ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz e José Roberto Arruda, e o assessor do presidente Temer, ex-vice-governador Tadeu Filipelli, que até ontem despachava no Palácio do Planalto, fazendo uma interface com políticos. Essa operação mira irregularidades nas obras de estádios da Copa do Mundo no Mané Garrincha. Bom dia para você. É isso, para vocês de casa, ótima terça-feira. Te espero amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Um bom dia para você, na paz. Até amanhã. Ainda o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. A investigação é sobre o esquema de corrupção que superfaturou a obra do estádio Mané Garrincha para a Copa em quase R$1 bilhão. O presidente Michel Temer tenta retomar as votações no Congresso e ganhar fôlego no cargo. Ele foi a um jantar com líderes aliados na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A defesa de Temer desistiu do pedido no Supremo para suspender o inquérito. O perito da defesa do presidente diz que a gravação é uma prova imprestável
E a OAB afirma que o pedido de impeachment não considera o áudio, mas o teor do diálogo. A Mira Leitão traz pra gente a retomada das negociações para o acordo de leniência entre JBS e o Ministério Público e a investigação da Comissão de Valores Mobiliários, que também deve punir a empresa. A decisão do Procurador-Geral que pediu ao Supremo para rever a decisão do relator da Lava Jato e mandar prender o senador Aécio Neves e o deputado Rodrigo Rocha Loures. A polícia diz que a explosão na saída de um show em Manchester, na Inglaterra, foi um ataque de um terrorista suicida. O número de mortos já chega a 22. A discussão sobre o tratamento para os dependentes de crack depois da operação que derrubou as barracas da Cracolândia e espalhou os dependentes de droga pelo centro de São Paulo. Dados do Ministério da Saúde mostram que a cobertura de algumas vacinas caiu. Na internet, cresce um movimento de pais que se baseia em pesquisas fajutas para tentar desacreditar as vacinas. E o São Paulo vence a primeira no Brasileirão contra o Avaí e acaba com o jejum de mais de um mês sem vitória. São estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 23 de maio. Bom Dia Brasil está começando. E nós começamos com mais uma notícia de terrorismo. O Reino Unido sofreu um dos ataques mais graves da história recente do país. Foi na noite de ontem, na saída de um show. Um terrorista suicida matou 22 pessoas e feriu outras 59. E as vítimas são basicamente crianças e adolescentes que estavam assistindo à apresentação da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena, na cidade de Manchester. Eu vou ver aqui para o nosso telão para a gente começar a trazer os primeiros dados desse ataque, dentro do que já se sabe da explosão até agora. Primeiro, olha, o horário foi o ataque às 10h35 da noite no horário de lá, 18h35 pelo horário de Brasília. O suicida detonou uma bomba caseira bem aqui, olha, na entrada da Manchester Arena e logo depois da cantora Ariana Grande deixar o palco. Havia um grande movimento ainda aqui. O atentado foi perto da estação de trem de Vitória, estação aqui foi fechada e, aliás, até agora de manhã não saiu nenhum trem. E nós vamos agora falar ao vivo em Londres com a correspondente Cecília Malan, que nos traz as últimas informações sobre essa tragédia que atingiu a cidade de Manchester. Cecília, bom dia. Bom dia, Chico. Ana, bom dia a todos. A polícia de Manchester afirma que foi um ataque terrorista. A primeira-ministra Theresa May falou agora há pouco. Ela disse que a polícia já acredita ter a identidade e a nacionalidade do autor do ataque que morreu na explosão, mas que essas informações não vão ser divulgadas agora para não atrapalhar as investigações. Ela também não confirmou se o terrorista teria alguma ligação com grupos internacionais de terrorismo. Toda a região em torno da arena está isolada para o trabalho dos peritos. O correspondente Pedro Vedova viajou hoje cedo para Manchester e mostra pra gente como foi essa tragédia. Era o fim do show de uma estrela pop juvenil. Perto das 10h30 da noite, o barulho assustou a casa de espetáculo de 18 mil lugares. O público entre 9 e 24 anos na média se desesperou. Essa jovem disse que correu para salvar a vida dela. O pai, que acompanhava as filhas, viu um grande clarão e o cheiro de pólvora quando já saía da Manchester Arena. A essa altura, a Polícia Metropolitana já tinha recebido 240 ligações. Os policiais chegaram à arena em 5 minutos, junto com os primeiros paramédicos. Várias pessoas abriram suas casas a quem estava com medo ou desabrigado. Alguns hotéis receberam dezenas de crianças que se perderam dos pais. 2 meses atrás, o Reino Unido tinha visto um atropelador matar 5 pessoas perto do parlamento em Londres. Mas ontem, o país voltou a ser vítima de uma explosão. O segundo ataque mais letal desde 2005 nos atentados na rede de transporte de Londres. O alerta de ataque em todo o país, há anos, é o segundo pior. Significa que é muito provável que um atentado aconteça. O prefeito de Manchester agradeceu a solidariedade de todos. Ele disse que esse ato perverso não vai tirar a normalidade da cidade. A primeira-ministra comandou uma reunião de emergência. Theresa May foi solidária às vítimas e, assim como todos os candidatos às eleições do dia 8, cancelou os compromissos de campanha.
Os políticos de diferentes partidos emitiram quase que uma mesma mensagem. Se a intenção é dividir, não vão conseguir. Vamos conversar agora ao vivo com o Pedro, direto de Manchester. Ele tem as últimas informações da investigação sobre esse ataque. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cecília. Eu falo aqui de Manchester, 200 metros de onde aconteceu o ataque. A área toda está cercada, um policiamento bem forte aqui pela cidade. Um isolamento aqui, a imprensa aguarda lado a lado e há 400 homens armados tentando dar essa sensação de segurança à população. A polícia tentava chegar a uma segunda fase, que não era responder à emergência e aprofundar as investigações, mas já há notícia, por exemplo, de um esvaziamento de um shopping center aqui em Manchester. A gente ouviu agora há pouco a primeira-ministra falando que conhecem quem é o homem-bomba, mas que precisa ainda de um quadro geral, entender melhor o que aconteceu. É bem diferente dos últimos ataques que houve aqui na Europa. Não houve um carro, uma arma como uma faca, foram explosivos. Isso é muito difícil de você conseguir trazer aqui para o Reino Unido e você ter saber como usar um explosivo, combinar os elementos. Portanto, eles estão entrando nessa averiguação para ver se há algum tipo de rede terrorista vinculada a esse ataque. A população aqui é convocada pelo governo britânico a dar informações sobre esse suspeito que façam com que eles consigam aprofundar, portanto, as investigações. Cecília. Obrigada, Pedro. Outros países também acordaram com a segurança reforçada. O ministro do Interior da França anunciou que vai exigir uma série de medidas para os organizadores de eventos culturais e esportivos. O portão de Brandemburgo, na Alemanha, estava com barricadas hoje e o Departamento de Defesa Nacional dos Estados Unidos também afirmou que o patrulhamento vai aumentar em lugares públicos. Celebridades do mundo da música e líderes mundiais reagiram com choque e solidariedade às vítimas. Na residência oficial da primeira-ministra britânica, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro em sinal de respeito. O presidente americano Donald Trump, que está em viagem pelo Oriente Médio, chamou os responsáveis de perdedores perversos. O presidente francês Emmanuel Macron disse que o pensamento dele está com o povo britânico e que todos devem lutar contra o terrorismo. Nas redes sociais, a cantora Katy Perry escreveu que está de coração partido